Boa noite, queridos irmãos. Meu nome é Wesley, eu sou trabalhador da Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo e na noite de hoje a gente vai falar um pouco sobre depressão e melancolia. Como é de costume, antes da gente começar com a nossa palestra, vamos então fazer a nossa prece para que a gente possa sintonizar, elevar o nosso pensamento e tirar o melhor proveito possível da palestra de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos para aprender um pouco mais. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Fortaleça, Senhor, a cada um de nós, a toda a humanidade que neste momento necessita mais do que nunca do seu amparo, de tranquilidade, de serenidade. Agradecemos pela equipe espiritual que nos auxilia, que nos ampara, que nos guia. Agradecemos a sua presença constante em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que ilumine os nossos pensamentos, para que possamos assimilar tudo aquilo que veremos na palestra de hoje. Obrigado, Senhor. Sê conosco hoje, amanhã e por todo sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje, como eu havia falado, nós vamos falar sobre depressão e melancolia. E a gente começa assim, ó. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Aqui tem Jesus, né? Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, a gente sempre é lembrado que o quão importante é a nossa vontade, a nossa disciplina, a nossa fé, a nossa busca. Então aqui, ó, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será. Lembra que Jesus vem nos advertir sobre a nossa falta de fé, que os Espíritos estão sempre falando para a gente sobre a necessidade da prece? Então, a gente abre assim falando que aquilo que a gente quer, que a gente crê, que a gente fazer uma prece, a gente sintonizar, vibrar por aquilo, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Aí ele fala aqui sobre a depressão. A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Olha só, ele afirma aqui que é sempre uma forma patológica de um estado nostálgico. É acompanhada quase que sempre da perda da fé em si mesmo, nas demais pessoas e em Deus. Isso aqui quem nos diz é Joana de Ângeles, do Amor Imbatível Amor. Depressão, aqui segundo o dicionário, vem do latim depressione, ato ou efeito de deprimir-se. Distúrbio mental caracterizado por adinamia, desânimo, sensação de cansaço. Abatimento moral ou físico, letargia. Então, como a gente vem conversando desde as últimas aulas, a gente vê que a depressão é um estado que nós estamos nos sentindo tristes, que nós estamos desanimados, aquela tristeza que perdura por muito tempo, que dura por muito tempo, né? E ela é sempre, igual está nos dizendo aqui, uma forma patológica de um estado nostálgico. Todos nós estamos reencarnados aqui para melhorarmos, para evoluirmos, e a gente tem sempre alguma coisa para melhorar, alguma dívida, digamos assim, para a gente pagar, alguma dívida moral com alguém. Então, sempre que a gente pensa a respeito disso, dá uma certa tristeza, dá um certo desânimo. Às vezes a gente se sente triste, a gente se sente, como que eu vou falar, desanimado, sem um motivo aparente. Então, esses motivos, eles sempre existem. A gente não está se sentindo triste sem nenhum motivo. A gente sempre tem um motivo para estar triste. Então, ela fala aqui, ó, que é sempre uma forma patológica de um estado nostálgico. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Isso aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito por Allan Kardec.
Então a gente lembrando lá da primeira aula, das primeiras aulas, a gente vê que a depressão ela não é algo novo. Ela já vinha sido muito antes de Jesus, eles começavam a ver o que estava acontecendo com as pessoas e antes não tinha o nome de depressão. Eles costumavam chamar de melancolia, tá? Então melancolia é basicamente um nome que eles davam antigamente para a depressão. Lembra que a gente conversou que lá atrás eles começavam a estudar o que era aquele distúrbio, uma tristeza, eles não sabiam direito o que era, não dava exatamente o nome de depressão, mas isso já existia. Então, desde que o mundo é mundo, desde que nós existimos no mundo, a gente tem essa tristeza, essa melancolia, né, essa depressão. Então, essa melancolia, muitas vezes ligada à nossa vontade de evolução. Porque todos nós aqui estamos presos nessa matéria. Nós não somos seres encarnados, assim, seres de carne só. Nós somos espíritos encarnados que estamos passando por uma experiência neste planeta. A nossa vida verdadeira não é aqui, a nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Só que se faz necessário que nós venhamos para cá, para que nós possamos adquirir esse conhecimento, fazer tudo aquilo que que nós temos que fazer e seguir evoluindo junto da nossa família, junto dos nossos amigos, naquele meio onde nós reencarnamos, que é o meio perfeito que Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita justiça, achou melhor que nós estivéssemos. Então, nós estamos exatamente onde nós devemos estar, com as pessoas que nós devemos estar, passando pelas situações que nós estamos passando, porque isso tudo fortalece o nosso crescimento. Dando continuidade, a gente fala aqui sobre nostalgia e depressão. Olha só, as síndromes de infelicidade cultivada tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia que induzem a depressão. Diante de alguém que realmente se interesse pelo seu problema, o paciente pode experimentar uma explosão de lágrimas. Todavia, fechando-se outra vez para prosseguir na atitude estoica em que se apraz, negando o mundo e as ocorrências desagradáveis, permanecerá ilhado no transtorno depressivo. Então, olha só. As síndromes de infelicidade cultivada. Que às vezes não parece que a gente cultiva aquela infelicidade, aquela tristeza. Parece que a gente não quer soltar daquela tristeza, a gente fica preso no passado, preso ou a alguma coisa que fizeram conosco, ou alguma coisa que nós fizemos com alguém, ou que deixamos de fazer, ou que alguém deixou de fazer, mas alguma coisa lá do passado. E a gente fica remoendo esses sentimentos, essas emoções, e isso aí, ó, tornam-se estados patológicos mais profundos que induzem a depressão. Então é natural, é normal que nós nos sintamos tristes, porque todos nós, ninguém vive sempre feliz. A gente tem períodos de felicidade, períodos de tristeza, períodos mais ou menos. Então a nossa vida ela vai subindo, descendo, as nossas emoções elas vão subindo, descendo. Isso é natural. O que não pode acontecer com a gente é quando a gente pega essa nostalgia, que é aquilo que a gente fica vivendo o passado. A gente deixa de viver o presente, deixa de pensar no futuro, e a gente fica, ó, preso lá atrás, pensando, nossa, mas o que aconteceu? Por que aconteceu? Devia ter acontecido tal coisa, devia ter feito tal coisa, não devia ter feito aquilo. E a gente vai vivendo isso, e isso acaba nos prendendo, nós ficamos prisioneiros dos nossos próprios sentimentos, da nossa nostalgia que nos leva à depressão. Isso é muito grave. A gente lembrar de acontecimentos do passado, normal, natural, todos nós lembramos. Todos nós temos coisas que nós nos arrependemos de ter feito. Todos nós desejamos que a gente queria fazer diferente em alguma situação, ou que alguém tivesse agido diferente conosco, não é verdade? Mas o passado é passado. O passado fica para trás. Tá? Então a gente deve cuidar do nosso presente para que nosso futuro seja melhor. Porque ninguém gosta de ficar preso. Porque a gente fica. É meio contraintuitivo, né? Porque a gente não gosta de se sentir assim. Perdão. A gente não gosta de se sentir assim. Mas a gente não deixa o passado ir embora, ficar no passado. A gente fica agarrado nele, a gente fica lembrando daquilo, lembrando. E isso pode ser muito prejudicial para a gente, tá? Então a gente não pode se fechar naquele sentimento, naquilo que a gente não quer soltar. A gente precisa perdoar aquelas pessoas que erraram, perdoar nós mesmos para que a gente possa conseguir seguir em frente. Então, para que isso aconteça, nós devemos sempre buscar o conhecimento,
buscar nos fortalecer através de uma prece, para que então a gente possa sair desse estágio de nostalgia, de tristeza, de depressão e começar a seguir em frente. E a gente prossegue aqui, ó, falando da lamentação. A lamentação é um vício perturbador. Olha só como que ele coloca aqui. Coloca um vício, como um vício. E deve ser combatido com a lucidez da razão face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. Então, olha só, eu vou ler de novo. Ela é um vício perturbador que deve ser combatido com a lucidez da razão, tá? Pela não justificativa dos argumentos em que ela se apoia. Então, não existe justificativa, argumentos para a lamentação. Tá? E olha como que Joana de Ângeles nos coloca aqui. A lamentação, como queixas, são morbo pestilento de fácil contágio pelos vapores e vibrações tóxicas que a esparzem. Então a gente sempre tem falado que nós emitimos tudo aquilo que nós pensamos. Então nós emitimos aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos pensando. Então nós estamos sempre emitindo e recebendo, tá? Então ele diz aqui, ó, que é de fácil contágio. Você já viu um grupinho de pessoas onde um fica reclamando, aí o outro tá só esperando a vez dele para começar a reclamar também, aí um vai fortalecendo a reclamação do outro e fica aquela troca de energias e todo mundo fica ali reclamando. E o que que sai de bom disso? Nada vai sair de bom disso, tá? Essa reclamação, essa lamentação, tudo isso onde que nós ficamos rememorando, ficamos revendo tudo aquilo, voltando, olha só, esse vício, tá? É um vício moral que nós temos, essa lamentação, essa reclamação. Então, ela não tem razão de ser. Ela demonstra a nossa falta de fé em Deus. Ela demonstra a nossa falta de confiança no nosso Pai. Ela demonstra a nossa indisciplina de pensamentos, de sentimentos. Então, é algo que deve ser evitado ao máximo. Essa lamentação, entende? Olha só o que ele nos fala sobre a tristeza aqui. A tristeza, porém, é doença, que agasalhada piora o quadro de qualquer aflição. A sua sombra densa altera o contorno dos fatos e das coisas, apresentando fantasmas onde existe vida e desencanto no lugar em que está a esperança. Isso me lembrou de uma história a respeito de uma família que era composta por pai, mãe e 3 filhos. Então eles moravam em uma cidade que era muito revoltada, que estava muito desequilibrada, e era necessário, a espiritualidade precisava de alguém que começasse um trabalho de reequilíbrio deste ambiente, tá? Então eles encontraram essa família que era muito devota a Deus, que aos seus ensinamentos. Então eles eram pessoas mais equilibradas, que procuravam servir, que procuravam honrar tudo aquilo que nós sabemos a respeito do amor, a respeito da caridade. Então eles começaram uma obra, um trabalho. Então, aqueles espíritos que não gostam disso, né, aqueles que ainda permanecem no erro, eles começaram a tentar influenciar essa família para que ela parasse de trabalhar isso, porque estava começando a ter resultados. Então isso começou a incomodar quem gostaria que a cidade continuasse naquele caos, e eles resolveram começar a atacar essa família. E como que eles fizeram? No primeiro, eles estimularam a maledicência. Então, houve muita maledicência em relação ao trabalho daquela família. Só que, mesmo com tanta maledicência, essa família utilizou da tolerância. Então, deixe que falem, deixe disso, a gente tem o nosso coração tranquilo, que a gente está fazendo um trabalho que é pelo nosso Pai, que é na seara do nosso Senhor. Então, eles continuaram. Então, como não funcionou a maledicência, eles deram um jeito de vir, então, à pobreza. Só que era uma família que era bastante trabalhadora, que era bastante dedicada. Então, a maledicência não funcionou, então, tentaram utilizar da pobreza. Aí a pobreza não funcionou também, porque eles continuavam trabalhando mesmo com as condições que tinham, tá? Então, já que a maledicência e a pobreza não funcionaram, eles mudaram e passaram a trabalhar no lado da vaidade. Só que, mais uma vez, essa família era bastante equilibrada o suficiente para não se deixar levar pela vaidade. Então eles apenas falaram que nada era crédito deles, que tudo vinha de Deus e que era por Deus que eles estavam fazendo, que sem Deus eles não teriam conseguido fazer nada, tá? Então não funcionou a maledicência,
não funcionou a pobreza, não funcionou a vaidade. Então eles decidiram tentar o dinheiro. E aí a família passou a ter muitas posses, né, muitas posses financeiras, bastante dinheiro. Só que o que eles faziam com esse dinheiro? Eles usavam esse dinheiro para potencializar todo o bem que eles poderiam fazer. Então o dinheiro não ficava com eles para vantagens, para luxo, sabe? Todo o dinheiro que eles tinham, eles utilizavam em prol dos seus irmãos, das outras pessoas, para que assim eles pudessem ajudar o maior número possível de pessoas. Então não funcionou a maledicência, a pobreza não funcionou, a vaidade não funcionou, o dinheiro não funcionou. Então eles mudaram a tática mais uma vez. E aí eles tentaram a tristeza. E eles conseguiram chegar no pai da família, né, esse pai da família, e conseguiu incutir nele que ele, como ele ousa ficar falando, ficar fazendo tantas obras, tal, sendo ele mesmo um homem tão imperfeito, cheio de defeitos. Olha para si mesmo, você está cheio de defeitos, como ousa ficar falando de Jesus? E nesse momento, esse pai de família ele recebeu aquilo. E ele agasalhou, lembra que a gente viu ali atrás? Ele agasalhou esses sentimentos. E aí ele não se sentiu digno nem de comer, de alimentar o próprio corpo. Perdão. E passado algum tempo, depois que ele entrou nesse profundo estágio de tristeza, o seu corpo não aguentava mais e ele desencarnou. E a esposa dele, daí alguns dias, também desencarnou. E com toda essa situação acontecendo, a tristeza tomou conta de todo mundo. E os 3 filhos, depois de algumas semanas, também sucumbiram. Tá? Então, a tristeza é um negócio que ela nos atrapalha demais, demais, demais. E você vê que essa família ela não conseguiu ser afetada por muitas coisas que muitos de nós somos afetados. Aí eles utilizaram o quê? Da tristeza. Implantaram a tristeza, aí vem aquele desânimo, vem aquela falta de vontade de fazer qualquer coisa, e aquilo foi tomando conta, e aí eles conseguiram finalmente aquilo que eles queriam. Eles acabaram com aquilo que a família estava fazendo, né? Então, olha só como que é. A tristeza, porém, é doença, que agasalhada piora o quadro de qualquer aflição. Qualquer aflição. E a sombra densa da tristeza, né, igual eles nos falam aqui, altera o contorno dos fatos e das coisas. Então a gente não enxerga mais o brilho nas coisas. Pode estar brilhando o que for. Perdão. Pode estar brilhando o que for, a gente não vê mais esse brilho, tá? E apresenta fantasma onde existe vida e desencanto no lugar onde está a esperança. Então a gente não pode deixar jamais se deixar levar, se deixar agasalhar por esse sentimento de tristeza, tá? Nós precisamos nos fortalecer na prece, nos unir mais ao nosso Pai Celestial. E sempre que a gente vê que a gente está com aquela tristeza, que a gente não sabe de onde que é, a gente não sabe de onde que vem, prece. Culto do Evangelho. A gente sempre tem alguma forma de nos proteger, tá? E aqui ele fala sobre o pessimismo. Tristeza, a todo instante, é ferrugem nas engrenagens da alma. Olha só que profundo isso. Tristeza, a todo instante, é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação costumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Isso aqui está lá no livro Fonte Viva de Emmanuel, tá? Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, levando-o a, olha aqui, intransigência, intolerância, irritação, desilusão, desencanto, incompreensão, tá? Então o pessimismo, essa tristeza a todo instante que enferruja, né, as engrenagens da nossa alma, bastante interessante isso. E essa lamentação costumaz é ociosidade ou resistência destrutiva, tá? Então, olha o tanto de coisa que a gente pode receber o ataque de tantas coisas quando nós estamos pessimistas. Por que a gente é pessimista? A gente não lembra, será, de Deus, o nosso Pai Celestial, que é puro amor, que é pura bondade, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, que nos dá todas as condições para que nós possamos nos tornar pessoas melhores? A gente sempre tem que lembrar do nosso Pai Celestial. É Ele que nos dá forças.
tá? E quando a gente está trabalhando, quando a gente está procurando elevar o nosso pensamento, quando a gente está se ocupando, a gente não tem o tempo para ser pessimista, tá? A gente tem que ocupar o nosso tempo, a nossa cabeça com coisas produtivas. Quanto mais a gente perceber, quanto mais a gente tiver o nosso autoconhecimento para ver como que estão os nossos sentimentos neste momento, mais rápido a gente vai conseguir fazer essa transição. Porque se eu não sou acostumado a olhar para mim, como que eu tô me sentindo hoje? Hoje será que eu tô legal? Hoje eu tô meio triste. Mas por que eu tô triste? Será que essa tristeza é minha? O que tá acontecendo comigo? Aconteceu tal coisa. Então deixa eu ir lá me reconciliar com meu irmão. Lembra que a gente falou sobre isso? Então deixa eu lá reconciliar com esse meu irmão que eu errei, ou que errou comigo, alguma coisa assim, para que nós nos afastemos o mais possível dessa tristeza, dessa melancolia, desse pessimismo, de tudo isso que atrapalha a nossa evolução. Então olha o que ele fala aqui, o tratamento e a prevenção da depressão. Se o pessimismo começa a beirar-se do teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Tá? Então a quem que a gente deve recorrer, gente? Ao nosso Senhor. Através do quê? Da nossa prece. Que é algo fundamental, que é algo importantíssimo, que às vezes a gente esquece de fazer a prece no momento de maior necessidade. Quando a gente está enfraquecido, quando a gente está titubeando. Então é a hora que a gente deve fazer a prece. E nem sempre a gente lembra, né? E olha aqui o que interessante que eles colocam também. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados. Olha só, aprendamos a viver com todos. Sabe aquela família chata, aquele pessoal chato no trabalho? Então tudo está do jeito que deve estar para o nosso crescimento. Só que às vezes a gente não enxerga a benevolência de Deus, a gente só enxerga aquilo que tá chato pra gente, que eu não gosto da minha família porque tem isso, tem aquilo, eu não gosto do meu trabalho porque tem isso, tem aquilo, mas é exatamente o lugar onde nós devemos estar para que nós possamos crescer como seres humanos, para que nós possamos crescer como espíritos, tá? E tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. Então o que é isso? Fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem por nós. Não é isso que quer dizer? Então, se a gente quer ser tolerado, porque todos nós temos os nossos defeitos, as nossas manias, nem sempre somos pessoas fáceis de se conviver. Então, se nós queremos isso das outras pessoas, nós devemos fornecer isso às outras pessoas também. Se nós queremos ser compreendidos, nós devemos ter compreensão, tá? Se nós queremos ser ajudados, nós devemos auxiliar. Então é assim que funciona, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito conosco. Quando o indivíduo se envolve com qualquer tipo de trabalho ou responsabilidade edificante, concentra-se na sua execução e mantém-se atento aos objetivos delineados. Sabe aquele negócio? Cabeça vazia não vai servir para muita coisa, não é mesmo? Então, quando a gente se ocupa através de uma laborterapia, através de algum trabalho, nós estamos ocupando a nossa mente e deixando de focar em todos aqueles nossos erros no passado, toda aquela melancolia, toda aquela tristeza, aquela lamentação, a gente para de reclamar, porque a gente está focado naquilo. E quanto mais a gente foca naquilo que a gente escolheu fazer nessa laborterapia, menos tempo a gente tem para ficar remoendo, para ficar pensando. Consequentemente, a nossa vibração vai melhorar, nosso pensamento vai melhorar e nós começaremos a ter essa melhora também, tá? Porque a gente viu que tudo aquilo que a gente tem, todas essas doenças, todas essas tristezas, que elas nascem de dentro de nós, do nosso pensamento, do nosso arrependimento. Então sempre tem alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer que nos trouxe até esse lugar onde a gente está agora. Então, quando o indivíduo aqui, se envolve com qualquer tipo de trabalho, responsabilidade edificante, tá, pessoal? Edificante, concentra-se na sua execução e mantém-se atento aos objetivos delineados. Identificar-lhe a confissão religiosa a fim de estimulá-lo à crença em Deus. Então não importa se você é espírita, se você é evangélico, se você é católico, se você é budista, se você... Toda religião que vai te aproximar de Deus, que vai te colocar em contato maior com o nosso Criador, é válida. Toda aquela religião que auxilia você a se tornar uma pessoa melhor, é válida. Tá? E olha aqui, a fim de estimulá-lo a crença em Deus. Então a gente não deve forçar. Lembra que a gente acabou de falar? A gente não deve forçar nada a ninguém, a gente deve fazer às outras pessoas o que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Então, a gente não deve forçar nada em ninguém. A gente deve apoiar, estimular, fortalecer na medida que nós podemos para
que todos nós juntos vençamos essa depressão, esse momento difícil, através de prece, através de apoio, tá? Através de uma conversa fraterna. Então, nós temos muitas ferramentas para que a gente possa melhorar, tá? Se dedicar a um trabalho do bem, se dedicar aos problemas de um irmão que está precisando do nosso auxílio, isso vai nos auxiliar de tanto. A gente auxilia aquela pessoa, mas quem recebe a maior parte do benefício somos nós. E olha que interessante, e enquanto nós estamos auxiliando a outra pessoa, a gente esquece dos nossos problemas, eles parecem que vão ficando menor, e aí a gente acaba melhorando também. E como sempre, finalizando aqui com Jesus, pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois que todo aquele que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Então, pessoal, muita fé, muita serenidade nesses momentos, muita prece, procurar ocupar a cabeça com coisas boas. Esquece de tudo aquilo de ruim que está acontecendo, tira o foco daquilo que não é bom, daquilo que não nos faz bem e começar a focar naquilo que realmente importa, no nosso crescimento, no nosso melhoramento, na dor do nosso irmão, que nós possamos auxiliar, fazer uma prece ao nosso Pai Celestial, pedir ao nosso Mestre forças para que a gente possa continuar, para que a gente possa superar tudo isso que está acontecendo conosco, tá? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre depressão e obsessão, tá? A gente vai agora para o passe virtual. Mentalizem aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, aquelas imagens. Perdão pela minha voz hoje eu não tá, a minha garganta hoje não estava muito legal, mas espero que vocês tenham, que a gente tenha compreendido um pouquinho melhor a respeito da depressão, da melancolia, tá? Então fiquem agora com o passe à distância e depois façam uso da água fluidificada, tá bom? Boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar.
derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.